Eu sou a Ludmila Toni, sou fisioterapeuta neurofuncional aqui da Continuare, nosso centro de referência neurológica aqui em Juiz de Fora. E hoje eu quero falar diretamente para você que está aí do outro lado da tela, que está assistindo a gente, tanto eu quanto a Fabiana, e que de um dia para o outro virou cuidador ou virou cuidadora de alguém que necessita de cuidados. E aí a gente pode estar falando de qualquer paciente com qualquer alteração neurológica ou de pessoas que têm outros tipos de doenças ou acometimentos que realmente precisam, tão dependentes de alguma forma de cuidados e precisam desse cuidado para ter uma boa qualidade de vida. E deixar a Fabiana falar para ela se apresentar para vocês. A gente quem acompanhou com a gente semana passada, né, e já acompanha nosso trabalho aqui. Eu sou a Fabiana Veloso, eu sou neurologista aqui da Continuare, né? Esse é o nosso segundo episódio dessa série de 5 lives que a gente planejou. E o episódio de hoje a gente quer falar. Ninguém me contou que seria assim, né? E eu virei cuidadora. De onde eu virei cuidadora? Do nada, né? E hoje a conversa é sobre essa realidade que a gente vê todos os dias. A gente quis passar um pouco dessa empatia de se colocar no lugar do cuidador e como que a gente pode, né, ajudar ele a se cuidar. É sobre E isso. travou um pouquinho, mas eu acho que foi. E aí a gente vai falar um pouco que, considerando a pessoa que teve AVC, que realmente é o nosso público maior, mas fica aí o encaixe para quem precisa de um cuidador, seja qual patologia for. Então vamos imaginar é, algumas situações específicas, a gente vai falar de coisas que acontecem no nosso dia a dia, de falas que a gente escuta de familiares, de pacientes, e talvez vocês consigam se identificar com o que a gente, né, vai falar aqui hoje e vai discutir, vai explorar isso um pouco. Então, uma frase muito comum é assim: quando ele ou ela voltou do hospital depois do AVC, né, foi para casa e finalmente recebeu alta, seja por um período prolongado, que estava internado ou não, mas que retornou à casa. Esse retorno para casa é um fato muito marcante. E aí a maior parte das pessoas que cuidam, elas pensam, ai, graças a Deus, ufa, passou o surto, né? E aí e é exatamente nessa hora que começa todo o verdadeiro furacão, né? Que começa, porque a verdadeira modificação que acontece em rotina, modificação que acontece dentro de casa com os cuidadores e com a pessoa que teve algum tipo de lesão, né? Porque aí chegou em casa, enquanto tá lá no hospital, tem equipe, aquelas preocupações de quando vai, né, de se resolver aquela situação aguda. Mas chegou em casa e a pessoa para e pensa, mas agora ele vai precisar de cuidado, agora ele está dependente. E ninguém perguntou para você se sabia, se você sabe cuidar. Você que vai cuidar, como é que faz isso? Alguém te explicou lá no hospital o que que ia ser, o que que ia ser essa jornada, né, do cuidador para aquela pessoa que teve um AVC ou outra doença neurológica? Né? Se você estava preparado para isso, se você estava bem, né, se já tinha passado aquele baque inicial para estar pronto, é importante estar pronto. É, Nem e sempre a gente isso está. e na verdade o que a gente vê na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, é que não existe uma linha de cuidado, as pessoas saem completamente desinformadas, né? Assim, do que fazer, como fazer, qual orientação seguir. Infelizmente, essa é uma luta para quem trabalha nesse setor de reabilitação muito grande. Nos últimos congressos que a gente frequentou específico, por exemplo, de AVC, isso era um tema que era pauta de diversas salas, né? Porque essa linha de cuidado ela é fundamental para estabelecer para garantir uma melhor qualidade de vida, né? E aí essa live então é para você que ouviu que ia dar conta, né? E que vai ir para casa, vai resolver tudo, mas que na verdade por dentro mesmo o que estava passando na cabeça era não sei como é que eu vou dar conta, vamos deixar acontecer, né? A gente sabe que tem muito amor com quem cuida, né? Seja profissionalmente, seja familiares, né? Mas também tem muito cansaço, né? Tem culpa, tem dor, tem solidão.
E tudo bem, isso faz parte. Cuidar do ser humano é uma tarefa difícil, ainda mais em condições que necessitam de cuidado, mas é a clássica frase, né? E quem cuida do cuidador, né? O cuidador precisa também para ter um cuidado mais apropriado possível, né? E tem, né? Acho que já está chegando alguma coisa no chat, Lud, aqui, só para a gente não perder as pessoas, né? É, a Dalmira, né? Quando tem 3 anos que sofreu AVC, ficou com uma paralisia do lado esquerdo, e creio que não vai mudar. Né? A gente falou muito disso semana passada, de estar uma pessoa diferente depois do AVC, né? Então, se você não viu, Dalmira, tá no Instagram da Continuare, da Ludmilla, no meu, né? A live completa semana passada, a gente falou muito disso, do cuidador se ver uma pessoa diferente em casa e da própria pessoa que sofreu o AVC se sentir diferente. Acho que foi uma forma de apoio, não deixa de ver, não, tá? E aí, assim, quem é cuidador, quem está identificando aqui com esse assunto que a gente está começando a entrar, né, e querendo falar um pouquinho, a gente está esperando o pessoal terminar de entrar, puxa aí o comentário, é porque a gente quer dar nome para esses sentimentos do cuidador. E que talvez esses cuidadores que estão aí lado a lado, né, aquele familiar que está mais presente, que está suportando não, ele está suportando uma palavra feia. Ele quer estar ali, não é porque ele não quer, mas ele está tendo que segurar toda a carga, né, emocional naquele momento, ele nem saiba, né? Na verdade, que ele tem muitos sentimentos ali que precisam tendo suporte. E aí, antes de a gente começar a falar nisso, dar algumas dicas, assim como a gente fez na live da semana passada, a gente vai ler alguns trechos do que acontece no nosso dia a dia e como que a gente pode ajudar em situações que a gente vai dar aqui de exemplo, né? Então, eu vou ler para vocês algo que chegou até nós e que talvez seja exatamente isso que muitos de vocês estejam passando e estejam vivendo, tá? Então, a frase era, eu vou ler aqui literalmente, tá? Ele era tão ativo antes do AVC, trabalhava, cozinhava, fazia piada, resolvia tudo. Depois do AVC, não conseguia andar sozinho, não fala direito, não come sem ajuda. Do nada, eu virei enfermeira, cozinheira, fonoaudióloga, fisioterapeuta. Eu fazia tudo. Mas dentro de mim eu pensava somente uma coisa: cadê minha vida? Cadê eu? Onde eu fui parar? Então, isso é um relato muito comum, né? Que normalmente os cuidadores conseguem aqui, com o trabalho que a gente faz aqui, a gente às vezes faz reuniões e, né, com os familiares, com os cuidadores, e eles conseguem colocar isso para a gente abertamente, para que a gente ajude também essa pessoa a se encontrar, a se achar e definir realmente qual o papel dela ali nesse É, novo momento, né? essa história que a Luz acabou de ler, né? Ela é muito mais comum do que vocês imaginam. Conseguir o próprio cuidador expressar isso, né? Onde que eu estou, onde que está a minha vida, não é porque ela não quer cuidar do outro, né? Mas até conseguir pôr isso para fora é difícil, porque vem a culpa de não poder falar isso, né? Então, a gente vê isso aqui. Eu preciso que, para a gente poder começar a falar, que vocês entendam uma coisa muito importante. Ninguém, nem a gente está falando, chamando de cuidador aqui, né? Essa pessoa que é a principal responsável pelo paciente que teve um AVC, mas ninguém está preparado para ter esse tipo de perda, né? Essa perda de onde está a minha vida, da rotina que eu tinha e que eu mudei, né? Eu precisei mudar, né? E vai ter que ser assim agora, ou como que a gente vai fazer, e essa troca é importante. E se a gente for parar para pensar, é uma perda, assim, né? As pessoas que cuidam, aí agora eu vou falar diretamente para quem cuida, vocês perderam a rotina de vocês, a rotina de vida de vocês é diferente agora. Perderam o tempo que é maior agora, que vocês precisam ali dispor daquele tempo para os cuidados de uma pessoa querida, né? Perderam muitas vezes até a identidade de vocês, porque talvez não seja naquele momento a melhor forma de falar, o jeito que você fala, o jeito que você aborda, e ali nasce uma nova relação, literalmente.
E aí a gente falou um pouco do luto, né? Óbvio que a gente não está falando que as pessoas não morreram, elas continuam vivas, estão no processo de reabilitação, mas isso também é um luto, o luto de literalmente de quem cuida, né? E esse processo ele tem nome, né? Cientificamente falando, ele tem nome. A gente chama isso de sobrecarga do cuidador. Ela é real, né? Ela é documentada, tem bem caracterizados sintomas físicos, emocionais, bem concretos, que a gente consegue fazer diagnóstico, né? E que se não forem cuidados, né, o cuidador vai acabar precisando ser cuidado, né? E aí a Quer dizer, gente vai precisar, não, já tá, né? e aí a gente há um retrocesso, né? Tanto por parte do cuidador e por quem precisa de reabilitação, né? Então a gente já vê muitos científicos falando, né, pesquisando, entendendo como que é, assim, né, essa sobrecarga nesse cuidador, quais são as orientações que precisam ser dadas nesse sentido. E quem está aí, né, já pensou, assim, se olha no espelho, não se reconhece mais, e eu estou falando diretamente para o cuidador, né, porque não tenho tempo para. Ontem eu vi uma série, eu estava vendo uma série, e aí uma moça estava decidindo se ela ia querer ser mãe ou não, sabe? Fugindo um pouquinho aqui do tema, mas vocês vão entender por que eu estou falando isso. E aí, de repente, ela encontrou com uma mãe com um filho pequeno na rua, assim, numa loja. E aí o filho pequeno fez alguma deixou cair algumas coisas, e aí ele foi pegar, e aí ela virou e falou assim, para que não é mãe, você é mãe? Ela falou assim, não, ainda não, estou decidindo sobre isso. E ela falou assim, dá para ver, porque ela estava toda bonita, ela estava toda arrumada, enquanto a outra estava toda desarrumada, sem tempo, cansada, porque assim como a gente, claro que a gente não está falando de criança, mas a criança ela precisa de um cuidado, né? Ela é, de certa forma, também dependente, não é autônoma, né, naquele momento ali da infância. Então, é como se fosse esse cuidado, né, de estar o tempo todo destinando para quem precisa realmente mais e não olhando para si próprio. É uma utopia? Talvez não consiga ser da maneira como era antes, porque tem atividades aí novas, né? Tem um tempo maior aí que se destina ao cuidado da outra pessoa. Mas é tudo uma questão também muito estratégica, de organização, de rotina, né? A rotina num paciente que teve AVC, ela é fundamental até para o cérebro entender isso melhor, né? Então, quem já passou por isso, olhou no espelho, eu não era como antes, não passo mais batom, não arrumo meu cabelo. E aí a gente sempre, sempre, sempre coloca a culpa no tempo, a falta de tempo, né? Coloca aí, fala, dá um joinha e comenta aí para a gente saber o que está acontecendo aí com você. E quando a gente fala, né, eu falei que cientificamente isso tem um nome, que é a sobrecarga do cuidador, essa sobrecarga ela pode, né, causar alguns sintomas e problemas de saúde mesmo. Depressão, ansiedade, alterações do ciclo do sono, dores no corpo generalizadas que a gente não consegue entender que aquilo está relacionado com essa sobrecarga, o isolamento social, porque eu tenho que cuidar, ou às vezes você sente que você não pode voltar a ter uma vida social porque aquela outra pessoa não está podendo ter igual, e você até deixa de levar, de ir, porque tem alguém para ficar com seu familiar em casa, para ir ao aniversário, você começa a não querer ir porque a outra pessoa não foi, por uma empatia aí, mas as coisas vão se acumulando, eu sempre falo, vai virando uma bola de neve e uma hora ela explode, né? Até sintomas cardiovasculares, de hipertensão, aumento de risco de infarto, aumento de risco de AVC, por esse quadro de sono, depressão, ansiedade, né? Então, assim, a gente vai de sintomas emocionais, físicos, né? E problemas graves que podem levar a gente a consequências importantes. E assim, a gente atende os pacientes, né, que têm alguma lesão neurológica, mas quando se trata de reabilitação neurológica, a gente não está falando só do paciente, né? Porque o cuidador, ele é fundamental nesse processo. A gente também atende as famílias ou quem cuida, tá? Então, quem cuida pode ser a família, pode ser um profissional,
pode ser, né, algum amigo, alguém que está quebrando galho naquele momento ali e depois vai passar para outra pessoa, indiferente quem seja, tá? A gente também precisa atender essas pessoas. E muitas vezes, quem mais precisa desse cuidado médico, isso a gente já fez diversas vezes, né? Hoje mesmo a Pelo gente menos fez uma duas. reunião para isso, né? Para falar com a família, com os filhos, e aí na semana que vem tem que falar com o marido, e às vezes precisa ser separado, porque às vezes vários cuidadores não têm a mesma visão daquele quadro, ou têm uma vivência com o paciente de forma diferente, isso precisa ser considerado. Então, muitas vezes, quem precisa de cuidado médico mesmo, dessa assistência, né? A saúde é justamente quem está cuidando. E se a pessoa tá bem cuidada, o cuidador está bem, obviamente vai refletir nos cuidados da pessoa que precisa de cuidados, né? E, né, assim, você sabe o que é pior, né? Que muitas vezes é o que eu já falei, é a questão da culpa, né? A pessoa pensa, ah, mas como é que eu posso reclamar? Falando ele ou ela, tá? É ele que teve AVC, ele que tá sofrendo. Ah, mas sentimento, gente, não é competição, não. Tá? Dor não mede, cansaço a gente não compara. O meu com a da outra pessoa, o marido, a esposa, a filha de uma outra família que teve AVC, que tá melhor, que tá pior, né? Então, a gente tem que individualizar cada um, entender, e tentar ter essa empatia por cada família que a gente tenta acompanhar nessa jornada, né? Ela falou de cuidados médicos, mas não é cuidados médicos. Eu acho que é o cuidado multidisciplinar, o olhar empático de alguém para entender e orientar aquela pessoa que não foi informada e ensinaram para ela ser um cuidador. Não é É, a nem Nelly, assim. a Nelly colocou aí, a minha mãe parou a vida dela para cuidar de mim. Eu me preocupo. E ainda existe isso, né? Muitas vezes a pessoa que teve, né, que precisa desses cuidados acaba se preocupando e isso vai virando um ciclo, né, de adoecimento mesmo. E aí é importante a gente pensar nisso. Ah, como a gente falou semana passada, quem não estava aqui na live da semana passada ou ainda não viu, está lá disponível no nosso canal do YouTube, da Continuário. Então, vai lá e tenta ver se você consegue, pelo menos, pegar alguns trechos, se conseguir ver ela toda, melhor ainda. Porque a gente fala exatamente disso, de uma adaptação a uma nova vida, né? Não dá para querer achar que a vida tem que ser como era antes, né? E precisa ter uma adaptação para todos envolvidos ali naquela rotina, para todo mundo que vive, que convive, que é cuidado, que é cuidador, né? Então, o fato aí, a Nelly está falando aí, ela não aceita ajuda, né? E isso é muito comum de acontecer, né? O familiar, o cuidador achar que tem que fazer tudo para aquela pessoa, né? Hoje, uma paciente aqui estava comentando ali, comentando na recepção, não era nenhuma intervenção assim direcionada que a gente estava fazendo. Ela estava conversando com outra pessoa na recepção, falando o quanto que a irmã dela já tinha melhorado, já consegue se virar muito bem. Ela teve um AVC e tem um comprometimento na fala e na questão motora, mas mais importante na questão da comunicação. E aí ela, como irmã, que é também responsável pelo cuidado dela, comentou que às vezes ela não deixa a irmã fazer, porque às vezes ela fica querendo dar auxílio, fazer por ela, fica parecendo que ela se sente culpada e não está fazendo por ela, e é exatamente o contrário. E ela mesma já se corrigiu, ela falou assim, mas eu não posso fazer isso, porque ela tem que fazer sozinha. É assim que a gente treina e ela tem essa capacidade. Então, ela já estava consciente daquilo. Às vezes tem muitas pessoas, talvez seja o caso da sua mãe, né, que não tem essa consciência, que o fazer excessivamente para a pessoa acaba também, de certa forma, impedindo que essa pessoa se desafie, né? E aí a neuroplasticidade, que é um tema que a gente falou na semana passada, é muito dependente desses novos estímulos, desses novos desafios. Então, para quem não viu a nossa live da semana passada, encaixa muito bem do que a gente está E, falando aqui. e é muito bonito ver a reabilitação do paciente, né? A gente vive isso antes da continuar de ser criada, vive isso todo dia aqui, mas é muito bonito ver a transformação do cuidador também.
né? A gente tem, quando ele consegue sair desse momento de culpa, ele consegue cuidar, aprender a ser cuidador, mas a lembrar que ele existe como pessoa, né? E que a vida, que vai fazer muito bem para aquela pessoa que ele está cuidando, ele estar bem, a gente fica muito feliz. Eu sou uma pessoa que eu vibro muito, né? Essa pessoa, essa semana, teve um outro exemplo que a gente foi, um paciente que a gente acompanha domiciliar já há bastante tempo, e a mãe realmente extremamente dedicada, né? Ali o tempo inteiro. E a mãe voltou a trabalhar agora, né? Eu fiquei numa felicidade a hora que eu vi, assim, porque eu não sei se ela quer voltar a trabalhar, não é essa a questão. Mas eu quis dela conseguir ir, não sei se precisa, se não precisa, não é. Mas ela estava mais bonita, ela estava. A socialização é importante. Então, assim, ela está lá totalmente disponível para a filha, nunca deixou de cuidar em nenhum momento, mas eu fiquei tão feliz pela mãe, e eu tenho certeza que pela paciente também. Foi, para mim, assim, foi um dos momentos marcantes dessa semana. Sim. E tem outros casos. A gente vai ficar contando casos, a gente conta até amanhã por aqui. Ó, a Rita até acabou falando aí, ó. Acabo sendo a principal cuidadora do meu esposo. No início pensei o que fazer. Agora vejo que aproveitamos mais do que antes do AVC dele. Então, assim, é um relato que mostra aí quem está aqui na live, né? E a gente está aqui fazendo essa Colocar. troca. E é possível, né? E que é uma adaptação, né? Tudo na vida, sempre quando a gente passa por vários dilemas e problemas que acontecem, que fazem parte da vida, a gente às vezes tem que recalcular a rota, mudar o caminho, pensar como abordar de uma forma diferente, como resolver os problemas que a gente tem na vida. E aqui eu não estou querendo julgar maior, menor problema, todo mundo tem, né, que se adaptar às circunstâncias da vida que acontecem, né, de uma forma ou de outra. Então, é claro que quando existe uma doença, isso é muito impactante para qualquer pessoa, mas a adaptação acaba sendo necessária da mesma forma, tá? E É, aí, a gente precisa, né, Lud, para esse cuidador, né? Assim, tanto para as pessoas que estão perto, quanto para ela identificar. Às vezes, até aquela própria pessoa que sofreu o AVC ou que está sendo cuidada, ajudar a alertar, olha para você um pouquinho, né? Porque a pessoa mesmo está tudo entregue para aquela pessoa ali, para quem ela está cuidando, que ela não percebe isso. Hum. exato. Então, eu vou falar agora para quem está assistindo, vou falar alguns sinais, um checklist assim, que eu acho que é importante você tentar ir, sinal por sinal, entender se você perceber, olhar para si como cuidador, ou se você é o paciente aqui, olhar para o seu cuidador. Como é que está em relação a isso? Eu tô listando, eu estou secando cada um desses sinais, ou não, tá tudo bem. Então, é, vocês estão sentindo isso, o cuidador está sentindo isso? Irritabilidade constante, explodir por qualquer coisa. Então, às vezes, um motivo pequeno no senso comum da maioria das pessoas, e a pessoa explodir, né? Não ter paciência, e se irritar muito, não é nem questão de paciência, é se irritar com muita facilidade. Dificuldade para dormir, mesmo quando está exausto, né? Tem muitas pessoas aqui que a gente tem uma cuidadora, né, de um paciente nosso aqui, que sempre fala, fui dormir 2, 3 horas da manhã, e essa pessoa precisa estar bem para cuidar do outro, né? Então, não dá, assim, o sono é fundamental para a gente se renovar a cada dia e ter força para isso, né? Travou. O seu Foi. tá travando um pouquinho, Ludmila. Não sei se o meu tá. Não, eu estou te escutando normalmente. Seu tá um pouco Então, passado e tá travando. Assim, agora voltou, não travou, mas tá bem passado. qualquer Tá? coisa você me fala, deve ser internet, né? Deixa eu Aqui a ver minha aqui no quadro. o meu vídeo tá nítido. Não, para mim também está nítido aqui. Peraí. Eu vou mudar de rede aqui, gente. Só um minutinho. O meu tá nítido para você, só para a gente confirmar? Ó, mudei de rede agora. Hum. Ixi, Só esperar a Lud voltar. melhorou agora?
Não, tá rodando aqui, querendo para tentando achar a rede. É. Hum, Quando você está ouvindo? Não, não tô te vendo. Quer dizer, tô vendo separada, congelada por enquanto. Gente, desculpa, erro técnico aqui. Continua travado. Vou colocar no 5G aqui, vamos ver se melhora. Vê agora, melhorou? Continua com a tela travada. Tá congelada. Isso. Eu já estou no 5G aqui agora. Ó, eu vou contando desses sintomas, quando a Luz vai tentando resolver o problema técnico dela, né? Eu vou falar algum desses checklist, desses sinais de alerta. Você vai tentando aí, se você conseguir, eu te aviso. Tá, Luz? Se eu voltar, você me fala, porque eu não estou Tá. sabendo de vocês, não. Uhum. Mas se vocês aí no papel de cuidador, né, ou vocês estão identificando familiares com irritabilidade constante, que explodem por qualquer coisa, que estão com dificuldade para dormir, como a Lute falou, que não sentem prazer em fazer coisas que faziam antes, né, mesmo que tenham oportunidade, que sentem culpa por querer fugir de várias situações, estão se isolando de amigos, se isolando da família, em situações que participavam antes com frequência, que faziam parte da rotina, que não conseguem parar de pensar nos cuidados, não conseguem parar, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer para o fulano, para o fulano, para o fulano, que está vivenciando isso o tempo inteiro, mesmo quando estão fora daquele ambiente, que tem outras pessoas responsáveis por aquela função de estar cuidando do paciente, né, do familiar, com AVC. E aí, assim, esses são alguns dos sinais de alerta, tá? Desde que eu falei aqui, se vocês estiverem pensando que, eu me identifico com 3 ou mais desses sinais, tá? Vocês realmente já estão na hora de já estar buscando ajuda profissional. Não é frescura, não é exagero, tá? É necessidade, vou chamar de necessidade médica? Sim, porque acaba que parte do médico muito desse primeiro contato. Tá voltando, Luz. Tá? Tá? Uhum. Mas eu acho que é longe de ser um cuidado médico, né? Um cuidado que precisa ser integrado com vários pontos ali para ser unidos, para ajudar a cuidar do paciente e do cuidador. Melhorou, tá bom. Eu voltei aqui agora? Voltou? Uhum. Para mim tá normal, desde a imagem, a sua imagem para mim tá engraçada, mas Ixi, pois é. A de nós duas tá engraçada para vocês? agora para mim tá bom. Deixa eu ver para quem está acompanhando, gente. A A sua Arlene continua falou que tá. engraçada. O meu caiu para 5G agora, deixa eu ver. Eu acho que é a internet mesmo. A gente... Só um minutinho, tá? Voltei para a internet da clínica. Bom, Desembaçou? acho que dá para continuar, né? Você, para mim, não desembafou, não. Não sei para o pessoal aí como é que tá. Você também tá embaçado. Ó, gente, se tiver muito ruim aí a imagem, o som, vocês sinalizam pra gente aqui, por favor, porque a gente não tem a mesma referência que vocês, tá? É, deixa eu só, teve gente que perguntou aqui qual que é o tema, né? Só para quem está entrando agora, a gente está falando sobre o cuidador, né? A pessoa que virou cuidador do dia para a noite, do nada. E a Nelly está perguntando aí, quando ela não aceita, no caso, o cuidador, né? Que a Nelly estava falando que a mãe dela é cuidadora. E aí, quando o cuidador não aceita, é interessante que a gente vá aos pouquinhos, né? A pessoa, por exemplo, a gente faz isso aqui, né? A gente gasta, às vezes, 1 hora, às vezes até mais, e aí tem momentos constantes dessa troca, dessa conversa, e aí a gente, para cada conversa que a gente tem, mesmo que seja não técnica, mesmo que não seja uma psicoterapia, só de você conversar com a sua mãe e fazer ela se olhar um pouco mais para ela mesma, talvez seja uma forma de começar, sabe? Porque a aceitação também nem sempre é fácil, né? A pessoa tem um processo de negação que pode acontecer realmente, né?
E aí, eu vou falar um outro depoimento aqui também, que foi muito impactante aqui para gente e que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É um paciente, é um cuidador que falava, eu chorava escondido no banheiro, porque afinal, ele quem teve o AVC, né? E eu só estava cansada. Pelo menos era o que todo mundo dizia, que era normal estar cansada, que era fase, que ia passar. E aí, esse conceito de normalidade, né, é uma coisa que a gente, né, brinca muito aqui, né? O normal não é a mesma coisa de ser comum, né? Então, assim, a gente não pode pensar em cansaço, irritabilidade, em todos esses sinais aí que a Fabiana falou, como sendo normal. Ah, isso acontece com todo cuidador e tudo bem, é isso mesmo que eu tenho que passar, porque vai chegar uma hora que o corpo vai dar sinais de que, né? E aí, quando chegar, a gente quer evitar esses sinais, né? Um adoecimento literal mesmo de quem cuida, né? E E aí, não é só cansaço, né? Não é só, essa fase vai passar, a ideia é que passe sim, né? Mas ela pode passar de jeito diferente, né? Isso é exaustão emocional, física, mental, né? E exaustão mata, tá? Por isso que muitas vezes o cuidador acaba virando paciente. Então, a gente está falando de um assunto que também é muito sério. Não está falando de emocional só, o físico também, né? Literalmente, exaustão mata. Não dá para a gente cuidar, eu falo muito isso, de quem está com o tanque vazio. Né? Então a gente tem que ir trabalhando e enchendo o tanque desse cuidador para ele ter condição de continuar cuidando. Então ele precisa estar sendo alimentado por diversas fontes, né? E assim, a equipe multidisciplinar, uma equipe que acolhe, uma rede de apoio, vamos dizer, não estou falando só de uma clínica como a gente tem, né? Mas ele precisa ter uma rede de apoio, tá? Independente médica, familiar, de amigos, de socialização, né? Para estar enchendo esse tanque, vamos dizer assim. e aí, me responde aí, vocês que estão aqui, qual foi a última vez que vocês fizeram alguma coisa para vocês? Só por prazer mesmo, assim, vou fazer por mim, vou pensar em mim hoje. Sem se culpar, né, que não está fazendo pelo outro. Pensa aí, alguém, a Nelly é a paciente, né? Ela teve AVC há 4 anos. Tem algum cuidador aqui, gente, para a gente ir conversando um pouquinho? Se tiver, coloca aqui no comentário, que aí a gente vai chamando. Também com essa que não tem tempo, não, né? Porque isso 15 é sempre minutos por dia, eu tenho certeza que todo mundo tem, né? assim. E o que acontece muito, né, é que às vezes a própria pessoa não se dá permissão de ter esses 15 minutos de descanso ou de prazer, né? A questão da culpa vem muito, né? Não se dá permissão de usar esses 15 minutos para você mesmo. Não é? A gente não está falando de 2 horas, de bater perna a tarde inteira, de ir para festa, não. É só de olhar um pouquinho para você, né? Vamos dar alguns exemplos Vamos. práticos disso, né? Como que você pode cuidar de você sem abandonar a pessoa que você cuida? Porque é possível sim. Então, a primeira coisa, crie uma rotina de um tempo específico só para vocês. 15 minutos inicialmente já é suficiente. Isso não é negociável. Não, então você tem que separar aqueles 15 minutos, de preferência que seja sempre na mesma hora, mas se não der, que seja sempre 15 minutos por dia, em algum momento, tá? E aí pode ser um banho mais demorado, né? Sem se preocupar se está demorando muito, se tá, como é que o outro está, como é que o outro está sendo cuidado, tá? Pode ser uma música que vocês gostam, parar literalmente para escutar uma música que te remeta a alguma memória interessante, legal. Pode ser um café mesmo, você ficar em silêncio e pensar só em você e degustar alguma coisa, um café, uma comida, uma oração, uma meditação, é olhar para dentro de si, realmente começar a olhar para dentro de si, tá? E aprendam a dividir essa tarefa, né, Fabi? Mesmo que seja pouca coisa, assim, inicie Alguém com pode alguma ficar na coisa. sua casa, possivelmente, né? A gente sabe que não é a realidade de todo mundo, não, porque a gente vê e que
tem famílias que não tem outra pessoa para ficar ali nem 15 minutos, né? Mas assim, se for possível, pede, divide, amigo, família, aceita, dividir um pouquinho isso, né? Se alguém puder ficar lá 2 horas, uma vez na semana, que seja, para você poder sair e fazer alguma coisa para você. Pede alguém para trazer uma coisa pronta, pede iFood, se você não quiser cozinhar, que seja, né? Alguém pode levar o seu familiar ao médico, não precisa ser todos os dias você, alguém pode levar ele para terapia, para fono, para físico, porque é uma rotina extremamente desgastante. A gente tem, que falei semana passada, pacientes que ficam 3 horas por dia, 5 vezes por semana na clínica, né? E muitas vezes eu e a Lúcia, mas e o cuidador? E a esposa? E o filho? Está sentado 3 horas ali na recepção esperando o pai e a mãe, né? Olha o tempo que ele podia estar usando para ele mesmo. E a gente brinca muitas vezes, olha, vai embora, tá? Deixa esse dentro aqui para dentro, a gente cuida. Vai na academia, vai no supermercado, vai arrumar seu cabelo. No início eles são um pouco relutantes, né, Lud? Mas depois é uma realidade que acaba acontecendo. E quando eu vibro com essas conquistas do cuidador. Eu adoro saber as notícias dos casos, porque a gente vê que a coisa está andando, evoluindo para os dois, não vai ser para um só, né? E eu acho que a gente precisa também quebrar uma crença, porque a maioria dos cuidadores acha que são insubstituíveis e vocês não são insubstituíveis. Então, assim, outras pessoas podem aprender e podem te ajudar em relação a esse cuidado. Vocês só precisam, primeiro, permitir isso, quebrar essa crença, né? Eu falo isso porque eu tenho isso na minha família. E eu vivencio isso, eu sei o que é isso. Acaba impedindo a pessoa que é cuidada ter outras experiências, porque só pode ter experiência que a outra pessoa que cuida tem, né, consegue fazer ou tem possibilidade. Então, isso é um problema. E outras pessoas podem ajudar. Claro que você tem que ter confiança em outras pessoas, mas a primeira coisa é permitir que isso aconteça e depois ensinar. É claro que vai ter particularidades daquela pessoa, o cuidador tem um pouco mais vive, já sabe, então é possível outras pessoas aprenderem isso sem problema nenhum, né, Fabi? E aí, se você está aí, já pensou, eu só sei cuidar dele se for do meu jeito ou do jeito certo, marque aí um comentário, para a gente poder entender. Aí, a Rita está falando que aprendeu a lidar com isso. A gente está querendo aqui, gente, encurtar esse caminho, sabe? São informações e orientações que, às vezes, precisa de outra pessoa falar para a gente, como cuidador, enxergar esse processo. Então, nosso objetivo aqui é isso. Fabiana, a sua imagem para mim está travada. Nossa, hoje está difícil. Travada. Meu Deus, hoje está difícil, né? Os comentários estão travados para mim. Eu já pus no 5G. Você está usando a de pico da internet, gente. A outra live a gente fez às 11 da manhã, foi ótimo. Rodou toda bem. E na mesma rede. Às vezes é a própria internet mesmo. Eu estou escutando você falar, mas você está travada para mim. Eu estou travada Você para está você? embaçada. Ah, meu Deus. Será Travou, que a não. gente sai e volta E entra de novamente? novo? Eu acho que sim, né? A gente pode tentar Vamos fazer tentar, isso. gente? Pode ser? A gente só vai sair e entrar Tá porque aí, está tá muito voltando. difícil. Aí tá normal, Ana? Você está conseguindo ver a Fabiana e eu? Não está travada nenhuma de nós duas e está o som saindo melhor? Mas está normal? Melhorou, mas tá normal? Responde aí para a gente, só para a gente conseguir O ver o que meu que a gente continua faz. com as mensagens do chat travadas. Tá me vendo? A Ana está falando que está normal aí para eles, a imagem Ah, e o som. Então, vamos eu tô. continuar. Pode Você tá ser? me vendo? Então, olha só. É literalmente essa questão de que a gente estava falando de ser substituível, né? Que as pessoas que cuidam acham que são insubstituíveis. Outras têm certeza disso. Mas isso, literalmente, gente, é uma armadilha da mente. É o cérebro de vocês tentando justificar por que vocês não podem descansar.
né? Por que que vocês não podem, né, ter um tempinho ali de vocês? Mas isso é mentira, é literalmente uma armadilha do cérebro, porque vocês já colocaram como uma situação principal o cuidado daquela pessoa. E a gente não pode pensar que é só isso, né? É isso, mas o cuidador precisa também, né? Para que a gente continue esse processo de É, reabilitação e mesmo, né? uma terceira estratégia, né? A gente está tentando falar em coisas mais concretas aqui, é buscar grupos de apoio, né? Grupos de familiares de pacientes que tiveram AVC, ou que têm esclerose múltipla, ou que têm esclerose lateral amiotrófica, ou que têm doença de Parkinson. A gente fala AVC, AVC repetidamente aqui, mas a gente tem em N situações, crianças com paralisia cerebral, com autismo, né? Buscar a terapia de forma individual, né? Com pessoas que você terapia que eu falo é com uma psicóloga, né, capacitada a te ajudar com isso, individual, ou terapia até para a família toda, porque muitos de vocês estão aí como esposos, cuidando, como mães, cuidando, como filhos, cuidando, mas tem os filhos que estão no processo de sofrimento, de sobrecarga, ou a mãe do seu marido, ou a mãe da sua esposa que também, e gera um sofrimento familiar como um todo, né? Grupos online, hoje, depois da pandemia, a gente também tem isso, né? De poder ter essa troca, igual a gente está tendo aqui, de poder falar, eu sinto mesmo, nossa, tive várias vezes vontade de sair, não tive coragem, nem de pensar nisso, me sentir super mal de ter sentido. Então, são momentos aqui, a gente não tem o microfone aberto para todo mundo, mas de escrever, de falar, e de a gente poder comentar, e de ver que o outro também acontece isso, da gente tentar, eu brinco que empatia é uma coisa que se ver no lugar do outro, eu não sou uma cuidadora hoje, né? Então, assim, eu não sei, eu não consigo virar, eu sei o que você está sentindo, né? Eu não sei. Eu tento entender porque eu vivo isso aqui na clínica, né? Eu estou como uma profissional para entender, então esse sentimento é seu, né? O seu cérebro vai tentar te driblar de todas as formas. Então, eu tento, esse sentimento é totalmente seu e ele tem que ser validado, a gente tem espaço para validar ele, é importante, né? E esse tipo de encontro que a gente quer promover é para tentar um mínimo de espaço, né? Para todos os grupos de pacientes, familiares e pessoas envolvidas com os pacientes neurológicos possam ter um pouquinho de espaço. Né? Em relação à questão especificamente do AVC, né? A gente tem no canal Falando de AVC para você uma comunidade falando de AVC para você, onde a gente tem um grupo, e lá nesse grupo, por diversas vezes, um se apoia no outro. Um comenta alguma coisa que fez, seja de tratamento, seja do momento da vida, o que está acontecendo. E vão dividindo ali as informações, e informação é muito importante, né, para que a gente consiga enxergar o que a gente não está vendo. E aí a gente também percebe que quando o outro fala sobre aquilo que a gente está sentindo ou que está acontecendo, a gente percebe que os sentimentos são normais, que o outro também está passando por aquilo e até então a gente não sabia, né? Isso valida o que a gente está sentindo e fala, nossa, acontece também com a outra pessoa e eu não estou louco, né? E realmente isso é comum de acontecer e a gente precisa pensar em como abordar isso, né? Então, assim, lembra, não esquece, tá? Pedir ajuda não é fraqueza. A pedir ajuda é sobrevivência. Pedir ajuda é ter inteligência emocional. Ai, com inteligência emocional, a gente só vai crescer e quem está perto de você também vai crescer e vai melhorar. Né? Vamos passar um pouquinho, senão a gente não termina. Eu e a Ludmilla, a gente fica 3 horas conversando fácil. Se der, conta pra gente aqui, né? Ah, sim, voltou, consegui te ver, estava travada até Nossa, até agora. agora! Ah, não acredito. Eu estava escutando sua voz, mas o que interessa são as pessoas verem a gente, eles estavam vendo pelo que eles falaram aqui. E aí, a gente precisa falar agora também sobre algo que pode transformar a vida de vocês, né? Porque quando o paciente tem uma pessoa que tem uma lesão, ela precisa de reabilitação, seja em qualquer aspecto que for, né? Motor, físico, emocional, psicológico, de fala, enfim. Dependendo, obviamente, cada um tem um comprometimento e esses comprometimentos
é que acabam gerando um pouco da dependência de ter alguma pessoa para cuidar e não ter autonomia total, como tinha antes. E a gente precisa entender que essa estruturação de protocolo de reabilitação, ela é fundamental. E essa estruturação, nesse caso que eu estou falando, conta com isso que a gente falou até agora, né? A família, o cuidador, como que a gente vai orientar, como que a gente vai dar suporte para esse cuidador, como que ele precisa de ser escutado, ele precisa de escutar o que a gente precisa falar com eles, né? Então, uma equipe bem entrosada, uma equipe que dá informação, que dá orientação, muda o trajeto da reabilitação da qualidade de vida muito de uma família e de um paciente. A gente Então, teve, contando quem de ganha também exemplos, é né? todo mundo. Exemplos, a gente teve um caso aqui na Continuária, uma senhora que já estava há 3 anos cuidando do marido dela. Né? Ela chegou aqui já no momento de esgotamento muito importante, com rosto, face mesmo de doente, sem esperança. Não estou falando do marido, estou falando dela. Né? Ela está ficada aqui no cuidador. E ela, depois de 6 meses, ela estava aqui no processo de tratamento dele já, né? Chegou com 3 anos já após o DC, já estava 6 meses aqui com a gente, quase que diariamente durante a semana, né? E ela virou para a gente e falou assim: é uma fala dela, a gente deixou alguns trechos que marcaram a gente aqui para compartilhar com vocês. Doutora, pela primeira vez em anos eu voltei a dormir a noite toda, porque eu via que ele estava melhorando, que eu tinha uma equipe cuidando e que eu não estava cuidando sozinha, né? E esse é o ponto, tá? Quando a gente tem uma estrutura, uma linha mestra, que a família sabe que está sendo seguida, que está bem orientada, que ela está fazendo tudo o que ela pode, né? Uma reabilitação estruturada, como a Luz falou, que o que precisa ser feito está sendo feito de forma segura, que você está fazendo o melhor possível por ele. Vocês não são os únicos responsáveis pela melhora do paciente. Então, o todo vai te fazer ajudar. Então, buscar por uma reabilitação estruturada, né, de saber que você está fazendo o melhor possível e te acalmar, é uma outra dica dentro desse checklist importante, não é? E aí eu acho que a gente precisa pensar assim, talvez você não tenha acesso, né, a esses profissionais. Infelizmente, né, a rede pública ela não oferece esse acesso no Brasil de uma equipe estruturada para fazer isso. A gente tem consciência, a gente tem esse conhecimento, né? E a gente queria muito, né? Todo o meu sonho, o sonho da Fabiana, quando a gente fala da reabilitação pós-AVC, é que o paciente saísse do hospital com uma linha de cuidados e já começasse a tratar, e já tivesse uma equipe inteira disponível ali para aquele paciente. E a gente sabe que nem no setor privado isso acontece, quanto menos no público, né? Então, assim, mesmo que isso não seja sua realidade, não vire os ouvidos para isso, não, sabe? Não tape os ouvidos Eu, para isso que a gente está falando, eu, não. Mesmo que eu seja trabalho na base pontualmente. dessa saída da linha de cuidado, sabe? Assim, tanto na rede pública quanto na rede privada. E os pacientes vão embora e depois a gente tem na rede, vou falar da rede pública, mas a privada acaba acontecendo bem semelhante. O paciente retorna na primeira consulta dele depois que ele vai embora com a AVC e é muito frustrante a falta de informação, a falta dessa linha mestra do que o paciente teria que estar fazendo, informações básicas, e está todo mundo perdido, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem isso, o paciente quando chega, né? A Luz estava explicando isso, desculpa, eu interrompi, sobre como que o paciente chega aqui na Continuária para a gente. Está falhando, não estou conseguindo. E quando o paciente chega para fazer o protocolo de reabilitação intensiva aqui na Continuare, né, uma das preocupações que a gente tem com ele é preocupar que ele tenha horário certo, que se ele precisar, ele tem um fisioterapeuta especializado naquele determinado. Tem profissionais capacitados para cada determinada área dentro da neurologia, né? Que tem um fonoaudiólogo capacitado para resolver aquele problema dele, que ele tenha um psicólogo tanto para ele quanto para a família, se ele tiver necessidade, que tenha um médico neurologista para dar esse background ali, se precisar de um suporte médico, discutir dúvida técnica, né? Porque não é só o médico que discute dúvida técnica, isso é uma coisa que depois da continuar, e quanta coisa eu aprendi
com toda a minha equipe aqui, nossa equipe, né? Quanta coisa eu já aprendi com a física, com a fono, com a psicóloga, com as fisiopediátricas, com as famílias, então nem se fala. Foi uma jornada de aprendizado muito grande e de entender que a gente acaba sendo um topo ali do suporte das famílias que eles buscam no médico, mas como todos os outros profissionais de uma equipe multidisciplinar, tem talvez, olha, sendo muito sincera, às vezes muito mais informação para dar do que os próprios médicos. É a base da equipe multidisciplinar. E aí, só para finalizar o que eu estava falando aqui, mesmo se você não tem acesso, a gente queria, obviamente, que todo mundo tivesse acesso. Mas mesmo se você não tiver, a gente já teve vários casos de pessoas que mesmo não tendo, às vezes, condições para pagar ou não tendo acesso ao setor público, ela foi fazendo devagarzinho, ela foi se informando, ela foi se orientando, ela foi estabelecendo rotinas por si mesma. Então, assim, eu só queria que vocês não tapassem os olhos para isso e os ouvidos e pensassem assim, ah, não, o que elas estão falando aí é inviável. Não, porque simples modificações, primeira coisa, estruturação dessa rotina e você se colocar numa posição de que você precisa de se cuidar um pouco e, né, e se a rotina estiver bem feita, isso vai tornar viável, vai tornar possível, isso já vai te ajudar muito, assim, nesse processo. Então, dá para ir com calma, né? Não dá para querer também fazer tudo de uma vez, né? Se você não tem esse acesso de uma equipe podendo te auxiliar em todos esses sentidos, porque aí você não é uma só, né? E aí você não tem como fazer o papel de toda a equipe é viável, possível. Então, Isso não estabeleça o significa que acha que é prioridade, né? isso significa que você não pode dividir a responsabilidade. Vocês são fundamentais, assim. Tem que ter um gestor de cuidados, vamos dizer assim. Tem que ter alguém ali que encabeça. Não tem como, tem 5 filhos, todo mundo vai cuidar. Tem que ter o filho que vai falar, hoje é seu dia, o outro é o outro, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você só compra, o outro traz para a prática de tarefas. Todo mundo mandar é uma coisa que você vê que acaba dando errado na prática, E né? claramente, quando o cuidador é bem cuidado, a gente vê que o cuidado ao paciente é muito melhor também, né? Então, isso vira um ciclo virtuoso, literalmente, sabe? A pessoa está com a cabeça melhor, está com o corpo, com a mente melhor para auxiliar, para ajudar, e auxilia melhor, e o negócio vai ficando mais fluido, né? Toda essa qualidade de vida, esse ciclo de cuidados, tanto para quem cuida quanto para quem é cuidado. A gente, né, já está chegando ao fim, já está quase uma hora que a gente está falando, se programou aqui para a gente conversar durante uma hora, né? E a gente está chegando ao fim desse segundo episódio. Hoje, né, a gente queria falar diretamente para você aí que está assistindo, que se identificou com tudo que a gente conversou aqui, que é cuidador ou que está sendo cuidado. Quem está sendo cuidado, fala aí, ou mostra essa live para o seu cuidador, ou conversa com ele, eu vi que a Anice falou, acho que é a Anice, se não for, desculpa, mas eu acho que é. A Anice falou, eu vou tentar conversar com minha mãe novamente. Então, isso para a gente já é uma alegria saber que a gente, né, de alguma forma, né, conseguiu mexer assim no comportamento e conseguiu através da nossa fala propiciar uma mudança mesmo, nem que seja ainda gradual, né? Então, a gente fez essa live para você aí, que está andando junto com essa pessoa, que precisa de cuidado, que segura no braço dessa pessoa para andar, né? Que aprendeu a cortar comida de um jeito diferente, né? Porque aquela pessoa gosta, e que se culpa em querer dormir mais 15 minutos. E a gente, a nossa principal vamos dizer assim, observação aqui, né? E frase que eu acho que a gente pode deixar aqui é que você não precisa se culpar, você precisa se cuidar também, né? Que você que acorda de madrugada, vai e pula quando vê um barulho diferente, esqueceu como é que é sair de casa sem se preocupar, que tem certeza que você ama profundamente quem está aí com você, né? Mas que também está exausto. Né? E vocês são parte essencial desse processo de reabilitação. Mas não precisa, eu vou repetir, tá? Não precisam carregar tudo sozinho. Né? Então, a gente hoje veio para dividir um pouquinho e tirar um pouco, ajudar vocês a não carregarem isso tudo sozinhos, né? Porque, né, vamos tentar
respirar de novo, né? Tentar sorrir sem culpa, né? Entender que vocês merecem também esse cuidado. Isso é muito importante, tá? Semana que vem a gente vai falar sobre outro tema que tem a ver com esse processo aí, né? Pós-lesão, né? A gente falou de que na primeira semana de que a pessoa não se reconhece mais, que não era mais a mesma pessoa depois de uma lesão cerebral. Hoje a gente falou sobre os cuidados e foi uma fala mais direta para o cuidador, que é fundamental nesse processo de reabilitação. E a gente vai falar na semana que vem novamente direto para o paciente, mas o cuidador também pode se beneficiar. E aí o tema vai ser: estou tentando ser forte, mas tem horas que eu não aguento mais. Então, para quem está aí tentando, 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 e aí tem uma luta silenciosa dentro dela mesmo e não sabe lidar com isso, né? Então, a gente queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Salve esse vídeo, compartilha com o cuidador, com quem vocês acham que precisam vir, como a Luz disse. Né? Lembrem-se que vocês não estão sozinhos, né? E cuidar é muito bonito, né? Cuidar é lindo, se doar é bonito, tá? Mas cuidar é meio clichê, tá? Mas cuidar de quem cuida é essencial. Então, não esqueçam disso. Põe isso aí na caixinha de lembrança de vocês. E para quem não conhece ainda a comunidade Falando ABC para você, eu vou falar um pouquinho só para não esquecer aqui de fazer o meu merchan aqui, que é muito legal. A gente tem um grupo que a gente fala todos os dias. Às vezes eu não consigo falar com todo mundo o tempo inteiro, mas tem sempre as pessoas conversando, trocando. A gente teve, na última semana, até nem te falei, Fabiana, um profissional nosso aqui que foi para São Paulo se especializar, fazer um curso lá e tinha um membro da comunidade sendo paciente nesse curso, e aí ele, não conhecia aqui, né, a pessoa que trabalha com você mandou um vídeo para mim, a gente acaba se conhecendo. Existe também, além dessa comunidade, que é a não falando de AVC para você, no caso de pacientes com AVC, existe também a Associação de AVCistas do Brasil, então, que dá esse suporte, que dá esse apoio, que tem grupo do WhatsApp, que tem encontros anuais e que fazem oficinas gratuitas, temáticas, e também é muito importante para quem quer Que tem um entender um engajamento pouco. político até em tentar buscar os direitos, né, da pessoa com AVC, das famílias com AVC. Então, assim, é toda uma comunidade que precisa tá se criando, já existe, né, está se fortalecendo, mas precisa ser lembrada, né, que para se fortalecer e trazer informação, cuidado, direitos, eu acho aí para todo mundo. E aí eu preciso falar, o ano passado, em outubro é o mês, né, que a gente comemora o Dia Mundial do AVC, e aí a gente levanta essa bandeira para os cuidados, cada ano é um tema. E em outubro do ano passado eu fui em São Paulo, nesse encontro que teve do AVCistas, e assim, vale muito a pena. Quem não foi, quem é de São Paulo, nunca teve oportunidade, vale muito a pena esse encontro, essa identificação, né? Eu, como profissional, nossa, ganhei aos montes, assim, foi uma experiência fantástica. E para todo mundo lá, assim, eu tive certeza que foi uma experiência ímpar, assim. Então, a gente está quase lá, né? Já estamos em setembro, mês que vem é aí o mês de conscientização do AVC, o Dia Mundial do AVC, dia 29 de outubro. Então, quem tiver essa possibilidade, já se programem aí, olhem lá na AVCistas, que é a página, que eles já estão programando alguns eventos aí nessa semana do Dia Mundial do AVC. É sempre importante informação muda trajetos, traz qualidade de vida e realmente é importante aí, pode mudar vidas, literalmente. Como no mais, a gente fica por aqui Fica por e a aqui, gente volta semana que vem, falando aí sobre essa luta silenciosa desse embate da pessoa que está tentando ser forte, mas que tem horas que é difícil, não aguenta mais, e a gente vai dar algumas outras dicas, assim como a gente deu hoje e na semana passada. Um segue beijo, lá. obrigada. Tchau, gente. Vai, me segue lá, continuário, o Instagram da Ludmilla, o Falando de AVC para você. O meu Instagram, a gente vai estar divulgando o dia. A gente não tem o dia certo da próxima live, mas vai ser uma por semana. Né? Pode ser que seja de manhã, pode ser que seja tarde, mas vai acompanhando por lá, que em breve a gente dá notícia para vocês. A gente vai deixar essa disponível para que vocês possam compartilhar também. Tá? Agora Um já é boa beijo. noite, né? Boa tarde, mas tchau. Tchau.